Isso aí, tá gravando? Boa noite. Tá. Boa noite. Eu me chamo Bárbara e junto com a Vanessa, a Mariel e a Josiane, nós vamos apresentar nosso trabalho de Física 4, nossa terceira avaliação, e vamos falar sobre a aplicação de pulsos elétricos para a conservação de alimentos. Pode passar para o próximo, já passou. Isso Então, aí. quando o alimento é submetido a uma diferença de potencial, produz aquecimento devido à sua resistência elétrica intrínseca. Esse processo é conhecido como aquecimento ônico e causa perda de alguns nutrientes termoláveis e, por isso, há um interesse em desenvolvimento de processos que não causam aquecimento e, consequentemente, provoquem alterações mínimas nos alimentos. Para minimizar o efeito já provocado nos alimentos, o tratamento ônico ele serve para diminuir o aquecimento do produto. Então, foi desenvolvido esse tratamento via CEPAI, que utiliza pulsos elétricos de curta duração. Assim, utilizam-se os efeitos elétricos e não térmicos para conservar os alimentos. Atualmente, faz-se a distinção entre campo elétrico, com a finalidade de aquecer os alimentos, tratamento que é o tratamento ônico, e o CEPAI, que é os pulsos elétricos, né, usado para submeter o alimento a uma pasteurização não térmica, desculpa. Isso aí. Próxima. Então, o campo elétrico. O processamento de alimentos por campos elétricos pulsados. A alta intensidade, né, que é usada ali, submete-se a produtos a campos elétricos de 5 a 55 kW, repetidas vezes, durante um intervalo de tempo muito pequeno. E o nosso objetivo desse trabalho, a gente quer o quê? A gente quer mostrar a importância da aplicação do pulso elétrico na conservação dos alimentos, né? Quais os efeitos sobre os alimentos, na conservação dos alimentos, sobre o controle microbiológico e também enzimático, que altera também as características nutricionais e sensoriais dos alimentos, qual a importância, né, desse método usado nos alimentos, e também alguns tipos de alimentos, quais são os alimentos que se utiliza hoje o método do pulso elétrico. Tudo bem. Boa noite a todos, me chamo Vanessa, vou falar um pouco sobre o equipamento que é utilizado para fazer o pulso elétrico nos alimentos. Bom, é o sistema PEF, que é usado e constituído por transformador de voltagem, uma câmara de tratamento e uma bomba peristática. Passa para o próximo slide, por favor. É um sistema simples, composto por uma fonte de alta voltagem, um banco de capacitores, resistência elétrica, um osciloscópio para medir a intensidade dos pulsos elétricos gerados e outros componentes elétricos comuns e vários sistemas elétricos. A câmara de tratamento possui 2 eletrodos, entre os quais passa o alimento a ser tratado. As câmeras também possuem sonda de alta voltagem e de mediação de temperatura, um dispositivo para retirada de ar, a fim de evitar ruptura de elétrica durante o tratamento, e podem ainda possuir ou não um sistema de refrigeração para evitar ou diminuir o aquecimento do produto durante o tratamento. Quais são as principais características da câmara de tratamento, né? Ela possibilita um tratamento homogêneo, minimiza também possíveis reações eletroquímicas no alimento, minimiza também a possibilidade de rupturas no alimento. Também tem alguns fatores que afetam a eficiência na aplicação de um pulso elétrico nos alimentos, que são as características elétricas do alimento, a intensidade do campo elétrico aplicado, que no caso, se for aplicado de maneira incorreta, ele pode afetar o alimento. A duração do tratamento também tem uma duração correta.
a temperatura de tratamento e o tipo e forma de micro-organismo ou enzimas e pH no meio. Obrigada. Dona Josi. Boa noite. Eu vou dar continuidade aqui ao trabalho e vou falar um pouco sobre os efeitos sobre os micro-organismos. O processamento por CEP, ela é uma alternativa de conservação, né? Ela é capaz de destruir os micro-organismos, né? Os micro-organismos, As enzimas, né? os patogênicos, sem afetar significativamente as propriedades sensoriais e nutricionais de vários alimentos. Existe um mecanismo, que esse mecanismo ele ainda não está bem compreendido, né? Ele é chamado de eletroporação, que ele provoca a desestabilidade, né, da bicamada lipídica e também das proteínas. Essa eletroporação, ela ocorre quando a membrana ela exerce um valor potencial crítico de campo elétrico. A intensidade do pulso elétrico ela é diretamente proporcional à destruição microbiana. Ou seja, quanto maior for a intensidade do pulso, maior será o grau de destruição. O potencial dessa transmembrana natural de uma célula é de aproximadamente 1 volt. De modo que a intensidade de pulso, se ela for superior, ela ocorre, provavelmente vai acontecer uma permeabilidade da membrana formando poros, né? E, eventualmente, vai ocorrer a ruptura da célula. O processo de permeabilização celular, ele é um processo dinâmico, né? E ele pode ser reversível ou irreversível. Isso só vai depender da intensidade do tratamento. Se o campo elétrico, né, se ele for abaixo, se for baixo e com tempo curto, ele pode pode ter a reversibilidade, né? Se não, ele fica irreversível, né? Efeito sobre as enzimas. O mecanismo, né, que envolve a inativação das enzimas, eles ainda não são totalmente esclarecidos. Porém, a gente sabe que as proteínas com a atividade enzimática, elas podem ser inativas sobre algumas condições de tratamento, como da CEP, né? E os resultados são vários, né? E são vários estudos que indicam a intensidade de campo, a duração e o número de pulsos são as principais variáveis que afetam a inativação das enzimas. Assim como as enzimas submetidas a um campo elétrico, ocorre sua exposição a uma força elétrica. Isso é devido aos seus grupos carregados em posições diferentes. Por causa desses grupos, surgem forças elétricas perturbadoras, que podem levar a mudanças em sua conformação estrutural, provocando a desnaturação. Próximo. Você concluiu aí, Josi? Sim. Ok, pessoal. Então, assim, eu sou Marielton,
eu vou falar um pouco sobre os efeitos constituintes dos alimentos, né? Então, a gente viu aí, como a Josi falou, ela tem efeitos sobre os micro-organismos, tem efeitos sobre as enzimas, e a gente tem aquela dúvida se esse tratamento termoelétrico, esse tratamento elétrico, né, que é essa que a gente chama de uma pasteurização não térmica, se ele tem também um efeito sobre o alimento. E, de fato, ele não tem uma alteração, ele não causa alteração nos constituintes do alimento. O que são os constituintes do alimento? Vai ser as vitaminas, os nutrientes, tudo que compõe o alimento é conservado nesse tratamento do CEPAI. Então, assim, muitos estudos têm relatado a vantagem da aplicação desse procedimento. Por exemplo, para conservação principalmente de micronutrientes, pois espera que as vitaminas termoláveis sejam conservadas, já que o pulso elétrico não constitui tratamento térmico. Então, assim, o CEPAI, ele é uma pasteurização não térmica, diferente do tratamento ômico. O tratamento ômico é um tratamento que usa a temperatura uniforme no produto, no alimento, e matando por temperatura ou inativando as enzimas, matando micro-organismos e inativando enzimas. Já o CEPAI, ele é um tratamento por pulsos elétricos, que ele também mata os micro-organismos, inativa as enzimas, como a Josi falou, que a eletroporação, né, essa eletroporação, no momento que o alimento é submetido aos pulsos elétricos, as bactérias, os micro-organismos, de modo geral, eles começam a sofrer uma eletroporação, ou seja, abertura dos poros, e esses pulsos elétricos acabam por destruir a membrana do micro-organismo, e isso mata o micro-organismo. Nas enzimas acontece algo bem parecido. O pulso elétrico, ele também altera o sistema, a conformação da membrana, fazendo com que essas enzimas sejam também desnaturadas, e isso faz com que o produto esteja livre desses patogênicos aí, e consiga ter uma vida de prateleira bem mais longa. Esse procedimento, ele não é tão usado ainda no Brasil. Eu vi que se usa bastante na Europa. Por quê? Porque é uma tecnologia ainda nova, é uma tecnologia que ela é um pouco ainda cara, porque vocês viram lá na frente, lá atrás, a Lanessa mostrou a estrutura ali, o fluxograma de como é que ela funciona. Então, ela é uma estrutura um pouquinho mais cara, mas ela tem um retorno muito bom, porque ela conserva bastante as características organolépticas do produto. Então, o sucesso de uma nova tecnologia é necessário que o produto tratado seja aceito pelo consumidor. Então, segundo o Nielsen, o sucesso de uma nova tecnologia precisa que o produto seja aceito pelo consumidor. Não adianta você ter uma tecnologia que vai fazer o tratamento do alimento, mas que quando chegar no consumidor, o consumidor não aceitar as características do produto, porque naquele tratamento foi alterado as características do alimento. E o pulso elétrico, ele faz justamente isso, ele conserva, principalmente, por exemplo, em suco. Eles usam muito em suco, e um dos sucos mais estudados na Europa é o suco de laranja, que eles conseguem, os degustadores conseguem analisar de que após o tratamento pelo CEPAI, o suco continua com a mesma característica do que estava antes sem o tratamento. Então, ele tem uma eficiência muito boa em conservação e em manter as características do alimento, né? Então, assim, resumindo tudo, o CEPAI é uma tecnologia nova, mas que, sem dúvida, ela vai vir no mercado para ficar. Por quê? Porque ela tem uma facilidade muito grande de conservação do alimento, e hoje em dia o que as empresas mais precisam, porque as empresas elas precisam armazenar alimentos. Então, se elas precisam armazenar alimentos, elas precisam que esses alimentos tenham um prazo de validade mais longo.
E além do prazo de validade mais longo, que a gente chama do shelf life, que é a vida de prateleira, ela precisa que as características também de sabor, de cor, de odor do produto também sejam mantidas durante toda a sua vida de prateleira. Então, sem dúvida, é uma grande sacada desse procedimento novo, que é através de pulsos elétricos, que é o CEPAI. E aí a nossa conclusão diz o seguinte: os estudos sugerem que o tratamento via CEPAI pode ser uma tecnologia viável para garantir a produção de alimentos seguros do ponto de vista microbiológico, sem que afete substancialmente a qualidade nutricional e sensorial dos mesmos, e é uma alternativa interessante para a indústria de alimentos, pois trata-se de um investimento interessante, uma vez que aumentaria o lucro, além de viabilizar a obtenção de alimentos mais saudáveis e com características mais naturais, propiciando maior satisfação ao consumidor. No final das contas, toda empresa que trabalha no ramo de alimentos, ela se preocupa com a resposta do consumidor. O consumidor precisa adquirir aquele alimento e dar uma resposta boa, tipo, olha, o alimento eu comprei, estava como se estivesse fresco, é um produto que eu comprei e teve as suas características todas preservadas, um prazo de validade, aí imagina que você conseguir ganhar 4, 5 meses de validade num produto que passou por um tratamento de pulsos elétricos. Então, isso aí, por isso, o autor ele diz que o retorno financeiro também é muito grande. O investimento é um investimento interessante, quando ele fala interessante, é um investimento alto, mas o retorno financeiro também é interessante porque a vida de prateleira do produto aumenta muito sem tirar a qualidade do produto. Era isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para contribuir? Alguém quer dar mais alguma contribuição? Não, era isso mesmo. Só para nortear também, essa tecnologia ela está sendo usada mais em produtos líquidos, sucos, e na Europa eles já estão fazendo leite, em vez de pasteurizar ele, por exemplo, com esse tratamento ômico, eles também já estão usando esse tratamento de pulsos elétricos no leite, que seria o leite pasteurizado, só que é um leite pasteurizado, não térmico. Então, no Brasil, eu não tenho conhecimento se já está usando esse procedimento, mas pelas minhas pesquisas na Europa já se usa bastante esse tratamento de pasteurização não térmico, que é o CEPAI. Então, era isso, pessoal. Obrigado. Bárbara? Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Fechou, então? Encerra a gravação, Maria. Deixa eu encerrar a gravação. Deixa eu ver se é aqui interromper a gravação, é isso? Deixa eu ver. Cuidado para não perder. Aham. A gravação será salva no Google Drive. Isso aí.